pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bem esse período aí de férias dentro de quarentena, tá? Sei que não deve ter sido a melhor coisa do planeta, mas cá estamos de novo para falar de conteúdo, já que, de acordo com as contas, no dia de hoje a gente tem o início das inscrições do Enem. Tá? Então até o momento a gente sabe que o Enem volta só em novembro. Então até lá a gente precisa estar preparado. Por isso a gente vai dar continuidade no conteúdo do material que a gente tem. Nas segundas-feiras, frente A, nas sextas-feiras, frente B, e nos sábados, C, D e E. Ou seja, a partir de sábado vocês vão ter 60 exercícios para resolver. Até o nosso plantão de dúvidas que vai se realizar na segunda-feira. Tá bom? Então, a gente parou a última vez na aula de número 8, da frente A, e hoje a gente fala de aula 9, frente A. A gente falou das primeiras propriedades periódicas, ou seja, as propriedades que se repetem ao longo da tabela periódica, entre grupos e períodos. A gente falou de raio atômico, né? E agora a gente vai falar e mais alguma, que eu esqueci qual que é. Mas agora a gente vai falar de mais uma, que é eletronegatividade e afinidade eletrônica, eletronegatividade e algumas outras três que raramente vocês vão ter que se preocupar na hora de resolver alguma questão de vestibular, mas a gente comenta mesmo assim, porque está no material, vocês precisam resolver os exercícios que envolvem elas. Então a segunda parte de propriedades periódicas. Primeira delas, afinidade eletrônica, ou mais conhecida nas quebradas como eletroafinidade. Tá? Parece meio óbvio o nome dela, mas o que significa afinidade eletrônica em relação à propriedade em si não é tão intuitivo quanto o nome assim. Você fala, afinidade que o átomo tem de ganhar elétrons. Não tem nada a ver com isso. A afinidade eletrônica está diretamente envolvida na quantidade de energia que o átomo libera quando ele recebe um elétron. Tá? Então, assim, basicamente o átomo, alguns átomos, quer dizer, todos os átomos possuem aí uma certa eletroafinidade, ou seja, eles conseguem receber elétrons independente do átomo, eles têm essa capacidade. Alguns mais do que outros, outros praticamente nula. Então, a gente não vai falar de alguns átomos recebendo elétron, mas doando elétron, esse é um assunto que a gente vai discutir melhor mais para frente. Mas por enquanto, quando a gente fala afinidade eletrônica, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que está relacionada com a quantidade de energia que o átomo libera quando ele recebe um elétron. Então o cloro, por exemplo, quando ele recebe um elétron para virar cloreto, que é o Cl-, ele libera uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia é a afinidade eletrônica daquele átomo, tá bom? Essa energia, especificamente, ela é expressa em números. Esses números estão em eletrovolts, vocês não precisam saber. Só saibam que ela é crescente da esquerda para a direita, de baixo para cima. Isso está relacionado diretamente com a força de atração que o elétron tem em relação ao núcleo. Então, quanto mais forte essa interação, mais energia tem. Então, quanto menor o raio atômico do átomo, mais energia ele libera quando ele recebe um elétron. De novo, a afinidade eletrônica está diretamente ligada com o tamanho do átomo. Quanto menor o átomo, quando ele recebe o elétron, então ele tem uma interação maior entre o núcleo e o elétron que está na eletrosfera. Então, quanto maior essa interação, mais energia tem. Por isso, a afinidade eletrônica é crescente da esquerda para a direita, de baixo para cima. Certo, pessoas? Reparem que eu estou falando de algo diretamente, intrinsecamente ligado ao átomo em si, somente ao átomo. Porque eu dou esse destaque porque quando a gente fala de eletronegatividade, cuidado, vestibulares mais tradicionais, inclusive o Enem, tem o hábito muito malicioso de fazer você, num enunciado ou numa alternativa, tentar fazer vocês se confundirem entre eletronegatividade e eletroafinidade. Bem, apesar das duas serem da esquerda para a direita, de baixo para cima, as duas são muito diferentes entre si. Eu fiz o destaque que aqui
A eletroafinidade é uma propriedade que intrinsecamente está ligada somente ao átomo. A eletronegatividade é uma propriedade que ela é do átomo, mas ela não está intrinsecamente somente no átomo. Eu gostei dessa palavra, intrinsecamente. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair para si elétrons dentro de uma ligação química. Então repara que não tem a ver somente com o átomo dessa vez. Tem a ver com um átomo interagindo com o outro. Então toda vez que um átomo ele tem uma tendência maior a puxar para si os elétrons numa ligação química, a gente fala de eletronegatividade. Cuidado, que eletroafinidade e eletronegatividade são propriedades diferentes, apesar de terem o mesmo comportamento dentro da tabela periódica. Reparem que nesses dois casos aqui, eu vou falar depois aqui desses outros, eu rachurei a parte dos gases nobres, ou seja, eu risquei aqui. Gases nobres não participam tanto de afinidade eletrônica quanto eletronegatividade, justamente porque eles já têm um octeto completo e não fazem ligações. Como eles não fazem ligações, eles não têm que se preocupar em receber elétrons ou atrair para si elétrons dentro de uma ligação química, certo? Assim. Cheguei com você frio, rapaziada. Tá bom? Então, a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade tem a ver diretamente com o átomo. É uma propriedade que envolve a quantidade de energia que o átomo libera assim que ele recebe o elétron, enquanto a eletronegatividade é a tendência que... Você saiu no vídeo, sai pra lá. É a tendência que o átomo possui em atrair elétrons para si dentro de uma ligação química. Eletroafinidade, somente o átomo. Eletronegatividade, o átomo dentro de uma ligação. Então ele precisa se relacionar com outro átomo para isso. Essas duas propriedades periódicas aqui são de extrema importância para a realização de alguns exercícios e para conteúdos futuros que a gente vai estudar. Tá? Então as duas eu dou um maior destaque, tá? E uma maior explicação. Agora, eletropositividade, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades periódicas também, ou seja, elas obedecem um padrão dentro da tabela periódica. Porém, muito difícil vocês encontrarem uma questão de vestibular que envolve qualquer uma dessas propriedades periódicas. Tá? Os tradicionais militares são mestres em falar desses caras como propriedades periódicas. SpaceX, ITA, IME, Academia Naval, todos esses vestibulares eles têm uma tendência a buscar conhecimentos do âmago de vocês. Então assim, Lelis, eu preciso me preocupar em saber? Sim, mas a chance disso aqui aparecer no vestibular de vocês é muito pequena, tá? Primeira delas, eletropositividade. Bem, tem eletronegatividade. Eletropositividade é o contrário de eletronegatividade. Então, é a não tendência que o átomo tem a receber elétrons. Então, obviamente, ia ser o contrário na tabela periódica. Reparem que os gases nobres também não parecem. Se a gente fizer uma comparação entre os dois, a eletronegatividade, a gente pode falar assim como um macetinho para vocês não esquecerem, que a capacidade que o átomo tem, ou seja, a facilidade que o átomo tem em virar ânions, enquanto a eletropositividade é a facilidade que os átomos têm em virar cátions, negativos, positivos, certo? Densidade. Bem, a densidade é muito complexo a gente falar de densidade atômica, tá? A gente só fala de densidade atômica justamente como propriedade periódica. Mas como é uma propriedade periódica bastante difícil de se relacionar, ou seja, de se estabelecer uma relação, isso torna um pouco difícil e complicado de ser cobrado. Mas de vez em quando, assim, num vestibular mais tradicional ainda aparece. Elas são decrescentes no período, obviamente, porque o átomo ele aumenta a sua massa, então obviamente ele vai aumentar a densidade dele. E ambas essas propriedades caminham em direção ao ósmio na tabela periódica. Então ela cresce de cima para baixo, até o ósmio da esquerda para a direita e até o ósmio da direita para a esquerda. Quer dizer que o ósmio então é o elemento mais denso da tabela periódica? Sim, o ósmio é o elemento mais denso da tabela periódica.
E por último, ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso vocês estão cansados de saber. Temperatura de fusão é a temperatura que o elemento ele passa do estado sólido para líquido, e temperatura de ebulição é a temperatura que o átomo passa do seu estado líquido para o estado gasoso. Bem, aqui a gente ainda fala de todas as propriedades de hoje, na verdade, a gente fala sobre gases nobres. Bem, aqui é um pouco complicado. Grupos 1A e 2A, os pontos de fusão e ebulição são crescentes de baixo para cima. Ou seja, eles aumentam de baixo para cima. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. O hidrogênio não entra nessa galera, tá? Então vamos colocar aqui assim. O hidrogênio não entra justamente porque ele não faz parte nem do grupo A e do grupo 2A. Tá? O hidrogênio é solo, certo? Aqui dentro, ou seja, a meiota lá dos elementos dos grupos B, todos eles convergem em ponto de fusão e ebulição para o tungstênio. Certo? Então, o tungstênio tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição? Sim. E é fácil a gente lembrar disso. O tungstênio ele é presente no filamento da lâmpada, a lâmpada amarela, aquela lâmpada que até aquece. É bastante utilizado em viveiros para aquecer as aves e tudo mais. O tungstênio ele não pode fundir quando aumenta a temperatura dele. E a gente sabe deveria saber pelo menos que toda vez que uma corrente elétrica passa por um metal, a gente tem um efeito que chama efeito Joule, a temperatura daquele metal aumenta. Então, naturalmente, os metais fundem quando estão submetidos a uma corrente elétrica. E o tungstênio ele não funde. Tá? Tanto que uma lâmpada queima, ou seja, você tem uma corrente elétrica maior passando por ele, em vez dele fundir, ele se rompe. Por isso o tungstênio é utilizado nas lâmpadas, porque ele tem um alto ponto de fusão. Naturalmente, um alto ponto de ebulição também. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição nos grupos B, eles convergem para o tungstênio. Deixa eu ver ainda o que falta. Falta a galera que não é gás nobre, né? Grupos 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Essa galera, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele aumenta de baixo para cima. Tá? Então, você tem um aumento de baixo para cima. Já os gases nobres, o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles é decrescente. Nossa, Lélis, eu preciso decorar isso. Bem, eu não gosto de usar a palavra decorar, vocês sabem disso. Mas é extremamente necessário que vocês lembrem disso. Tá? Sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, o mais comum de se aparecer em exercícios envolve os elementos do grupo B. Aqui os elementos do grupo B. Dificilmente eles vão falar de ponto de fusão e ponto de ebulição de elementos da 1A e 2A, da 3, 4, 5, 6, 7 e de gases nobres. Eles falam geralmente de ponto de fusão e ebulição de metais nas questões. Isso é bem raro de fazer. É a mesma coisa para a densidade. Eles acabam falando de densidade de elementos que estão distantes do ósmio. Porque todos que estão próximos do ósmio têm densidade muito parecida. Tá bom? Sobre propriedades periódicas, a segunda parte de propriedades periódicas, era isso que a gente tinha que falar. E a gente se vê na próxima aula. Até sexta-feira.